E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e no vídeo de hoje eu queria falar sobre o sistema elétrico de potência. Eu queria falar de um tema que acaba sendo muito importante para nós aqui que tratamos e falamos sempre sobre subestações, de projetos de subestações. Então a gente precisa entender o sistema elétrico de potência, né, quais são as etapas do sistema elétrico de potência, aonde estão inseridas as subestações, o papel delas, para a gente entender onde é que nós temos oportunidades de conseguir projetos, de conseguir mais trabalhos e conseguir entrar nessa área que eu sei que você que está assistindo aí deseja, né, trabalhar com subestações, seja do ponto de vista de projetos, de obras, de manutenção. Então é muito importante entender aqui o sistema elétrico de potência, tá? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Vamos começar falando aqui sobre a divisão do sistema elétrico de potência. Então, para falar da divisão, da composição do sistema elétrico, a gente vai voltar lá atrás naqueles conceitos básicos de elétrica, do percurso da energia, desde a geração até o consumo. Então, imagina só que eu tenho uma usina representada aqui por uma usina hidrelétrica, que é a forma mais tradicional que nós temos no sistema elétrico, né? Desde muito tempo. A gente usa aqui no Brasil, a gente tem um grande potencial hídrico para a geração de energia elétrica, tanto é que a energia hídrica ainda hoje é a maior participação dentro da matriz de energia elétrica. A gente vai ver até como é que está isso nos dias atuais um pouco mais para frente. Mas aqui a gente tem a usina, tá? Então, dentro dessa usina aqui é onde você vai ter as barragens, todo o aparato aqui necessário para a geração de energia, os geradores. Aqui é que a energia vai ser produzida. Essa energia que é produzida aqui na usina, ela sai através de circuitos, passa por uma subestação elevadora. Aqui é o primeiro estágio de subestação que a gente encontra. Logo na saída da usina, você vai ter uma subestação para elevar a tensão. A gente vai ver também por que é que isso acontece. Então, isso aqui é o primeiro momento da subestação elevadora. Saindo da subestação elevadora, você tem as linhas de transmissão, que está aqui representada por essa torre, ó, torre da linha de transmissão. Essa torre é que a gente vê sempre aí 230 kV, torres de 500 kV, né, com 4 cabos por fase. São as linhas de transmissão. Essas linhas são responsáveis por conduzir a energia gerada lá na usina até outras subestações mais próximas aos centros urbanos, que são as subestações abaixadoras. Então essas subestações aqui, elas recebem a energia que vieram lá da usina, né, que sofreu uma elevação de tensão, que foi transmitida. Então quando chega mais próximos aos centros urbanos, mais próximos da carga, você tem um rebaixamento de tensão, né, um abaixamento através das subestações abaixadoras, para injetar essa energia nas redes de distribuição, que a gente vê todo dia. Se você botar a cara na janela aí, você vai ver rede de distribuição aí na sua rua, até porque para você receber energia na sua casa, como está aqui representado, a gente vai ter aí a rede de distribuição primária, que é até aqueles transformadores que estão lá na rua, e aí na saída do transformador, né, aquele ramal vai para a rede secundária, e aí passa pela medição, entra na nossa casa, todo o circuito secundário para alimentação dos consumidores em baixa tensão. É verdade também que nós temos consumidores em alta tensão que não são atendidos dessa forma, né, em circuitos de baixa tensão. E aí são outras subestações abaixadoras, mas integradas ao consumidor. Então veja que o sistema elétrico ele é basicamente dividido aí em quatro etapas. A primeira é a geração, que é a que nós comentamos aí, ó, que pode ser que é representada aqui pela energia hídrica, né, pelas usinas hidrelétricas, mas que também existem outras fontes. A gente vai ver como é que está a matriz de energia elétrica brasileira em 2023. Tem a transmissão, né, que é a próxima etapa após a geração. Você tem a transmissão da energia pelas torres até a distribuição. Lá na distribuição é aquele recebimento da energia e a distribuição para os consumidores. Então, você vai ter também após a distribuição o consumo, onde você pode ter consumidores de pequeno e baixa tensão, consumidores de médio porte e consumidores também de grande porte. Então, aqui na geração, a gente vai encontrar grandes empresas do setor elétrico, como a Eletrobras, como a CPFL, como várias empresas geradoras de energia, as empresas que são responsáveis, né, detentora das usinas,
responsáveis por gerar aquela energia e comercializar com os demais agentes do setor elétrico. Aqui na transmissão você tem outras grandes empresas, como a Enel, como a Taesa, empresas transmissoras, a EDP, né, transmissoras de energia. Na distribuição você encontra também outras empresas aí como a Equatorial, como a Neo Energia, como a Energisa, tá? Essas empresas da distribuição muitas vezes elas atuam também na transmissão e podem também atuar na geração, tá? Que são apenas exemplos de empresas que atuam nesses segmentos. E aqui no consumo você vai ter aí consumidores de baixa tensão, que somos nós, e consumidores aí na alta tensão, na média ou alta, de fato, né? Como a Jeep, como a Alumar, como grandes empresas que você vai encontrar aí, grandes indústrias na sua região. E nas várias etapas do sistema elétrico, a gente vai encontrar também vários níveis de tensão. A gente viu que lá na geração, a gente gera energia em um determinado nível de tensão, isso passa por uma subestação elevadora, passa pela transmissão, depois da transmissão você tem a distribuição, então você vai ter um rebaixamento de tensão, e lá na distribuição você tem também outras adequações de tensão para chegar até o consumidor final. Então você pode ter aí níveis de tensão que chegam na baixa tensão, onde você vai encontrar 220 volts, 380, 440, 760 e até níveis de tensão diferentes disso aqui, tá? Na média tensão da mesma forma. Eu coloquei aqui o 13,8 e o 34,5, que são níveis de tensão que são mais comuns. Mas você encontra também, por exemplo, eu posso citar aqui o nível de tensão 23,1 kV, né? O nível de tensão que a gente encontra lá no Rio Grande do Sul acaba sendo um pouco específico lá do local. Então por isso que eu acabei nem colocando aqui. Mas se você varrer aí o mapa do Brasil, né, um mapa elétrico, você vai encontrar com certeza tensões diferentes disso aqui. Você tem 11,2 kV, você tem o 23,1, além dos tradicionais 13,8 e 34,5 kV. Já na alta tensão, da mesma forma, normalmente a gente encontra aí o 69 e principalmente o 138 kV, a gente encontra também 88 kV em algumas situações. Já na extra alta tensão, a gente encontra preferencialmente aí as tensões 230, 345, 500 kV, já falando da rede básica, né? E na ultra alta tensão, a gente tem a tensão aí de 800 kV. Então aqui no Brasil, geralmente a gente encontra esses níveis de tensão. Se a gente for olhar lá para o exterior, a gente vai encontrar subestações aí com níveis de tensão até 1100 kV, 1200 kV. A gente tem isso aí lá na China, tá? Um nível de tensão muito alto para transmitir uma potência elevadíssima. É um nível de tensão que a gente ainda não tem aqui, né? Não sei se terá, mas a gente também trabalha aqui no Brasil com níveis de tensões altíssimos, gente. Então 800 kV já é algo fora de série. O nosso sistema, ele é interligado, pelo menos na sua grande maioria, né? O sistema brasileiro, né, a matriz elétrica formada ali por linhas de transmissão e subestações de alta tensão, ele é na sua grande maioria um sistema interligado, né, conhecido como Sistema Interligado Nacional, que é o SIN. E o nosso sistema, ele é na sua grande maioria interligado. Então a gente tem aí um conjunto de subestações e linhas de transmissão que são interligadas, formando o Sistema Interligado Nacional, né, que é o SIN. Então esse sistema, basicamente, ele está representado aqui, ó. Aqui a gente tem o Brasil, tá? E todos esses traços aqui, amarelo, vermelho, azuis, né, coloridos, são linhas e as interseções, né, os pontos comuns entre esses traços são subestações que não estão devidamente representadas aqui. Mas tudo isso aqui são linhas, tá? E aí, o sistema interligado, ele acaba sendo uma alternativa bem interessante, né? Uma coisa que foi feita aqui no Brasil e que vem dando muito certo. Por quê? O sistema interligado, ele traz uma possibilidade de eu permutar, né, ou de eu compartilhar energia, né, de eu aproveitar a melhor sazonalidade do país, né? O Brasil ele tem dimensões continentais, então você tem regiões diferentes, com climas diferentes, né, com ambientes diferentes, e aí você tem características diferentes em cada região. Então, ora você tem uma condição melhor de geração em um local, né? Ora as bacias é, hidrográficas estão melhores em uma determinada região. Ora, eu tenho sol
em uma determinada região melhor, ora o vento está melhor em outra região. Então, essa diversidade aqui do Brasil faz com que essa capacidade de compartilhar energia, isso acabe tirando um melhor proveito da capacidade energética brasileira. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que essa interligação, da forma que é feita aqui, ó, vários compartilhamentos de linhas, de subestações, isso faz com que a energia gerada aqui embaixo, na região sul, por exemplo, ela possa ser consumida aqui em cima, na região norte. Da mesma forma que a energia gerada aqui, ó, Paulo Afonso, por exemplo, aqui no Nordeste, ela possa ser encaminhada para o sul. Então, no momento que a região sul ela está deficiente, de geração de energia, eu posso, aqui na região sul, importar a energia gerada aqui pela região Nordeste, pela região Norte, ou qualquer outra região, né? O que a gente chama de importação de energia, né? Está dizendo que a região ela está sendo importadora ou exportadora. Então, esse sistema ele acaba sendo muito interessante porque ele dá essa alternativa. Então, no momento que eu perco uma linha aqui no meio, ó, eu perco uma linha aqui de conexão, eu tenho um caminho alternativo, tá? Que eu posso ir desviando, né? Traçando caminhos alternativos para fazer aquela energia gerada no ponto A, mesmo que ela não vá pelo caminho preferencial do A para o B, mesmo que ela vá por fora, né, por um caminho alternativo, fazer com que essa energia chegue lá, que é o mais importante para manter o suprimento de energia o máximo possível. Então, o Sistema Interligado Nacional, ele é operado pelo ONS, né, que é o Operador Nacional do Sistema. Então, o ONS, hoje, ele tem o controle, né, e ele faz também estudos em tempo real de operação. Então ele avalia o cenário ali entre carga e geração, né? Geração e carga. Ele vê o que é que ele tem de demanda no momento, né? Qual é a carga que está sendo exigida e quais são as usinas que ele tem disponível. Então ele faz essa análise, esse estudo em tempo real e vai despachando as usinas ali de geração de acordo com a necessidade, de acordo com a otimização que ele enxerga no estudo dele. Então o ONS, ele é um órgão que hoje ele é importantíssimo para a operação do sistema, para a manutenção do suprimento e o atendimento de todas as cargas. O nosso sistema também é um sistema que tem alta confiabilidade, muito por conta do que a gente acabou de falar aqui. Se eu perco uma linha do ponto A para o ponto B, eu consigo fazer essa energia chegar do A para o B por um caminho alternativo. Então isso dá uma alta confiabilidade. Isso permite que eu perca uma linha e mantenha o suprimento. Isso permite que eu perca até uma subestação e mantenha o suprimento. É claro que existem pontos estratégicos do sistema e quando a gente aumenta o nível de tensão, né, maior é o impacto de uma perda. Então, quando eu perco uma subestação de 500 muito estratégica, eu posso ter situações onde eu vou ter uma perda de uma cidade, de uma região, né, até um princípio ali de blackout. Tá? Isso pode acontecer, né? O nosso sistema ele não está isento disso. Isso nunca vai acontecer. Agora, que a gente tem uma confiabilidade maior, com certeza nós temos no momento. E aí, falando ainda do SIM, né, aqui do sistema interligado, né, da rede básica, né, que é essa rede, grande rede aí formada por linhas e subestações a partir de 230 kV, normalmente, né, você tem 230, ali 345, 500 kV. É importante mencionar aqui que essas subestações da rede básica, elas obedecem os procedimentos de rede. Então, para você que é projetista, né, que trabalha ou quer trabalhar com subestações de alta tensão, você quer projetar ali subestações 230 kV, é importante que você conheça os procedimentos de rede do ONS, né? Você tem vários submódulos onde ele dá várias condições para subestações exclusivas da rede básica. Então, se aquela subestação 230, 500 kV, ela está integrando ali a rede básica, ela precisa atender os procedimentos de rede. A subestação do consumidor 69 kV, que vai atender a indústria alimentícia lá do Recife. Essa fábrica, né, essa subestação, ela não precisa atender a rede básica. Ela vai atender, os critérios de projeto e as normas da concessionária, do sistema que ela está se conectando. Mas quando você vai para a rede básica, tratar ali de subestações próximas às usinas de geração e transmissão, você precisa conhecer os procedimentos de rede. E além do sistema interligado, existe uma parte do sistema bem menor do que o SIM,
mas que ainda existe, que é o sistema isolado. É um sistema que ele é desconectado, ou pelo menos em grande parte ele está desconectado do SIM, então ele não tem linhas e subestações que interligam, né, o sistema interligado com essas regiões. Normalmente esse sistema está mais associado aqui, ó, na região verde, mais para o norte do Brasil, muito por conta da característica da própria região, né? A gente tem várias situações aqui no norte onde as estradas são ruins, né? Você tem situações ali onde você tem que passar por rios, por várias situações realmente onde é difícil fazer obra, né? Onde fica mais custoso, onde a logística acaba sendo mais difícil, onde os equipamentos, né, a entrega dos equipamentos, né, a própria compra dos equipamentos e materiais para chegar lá acaba sendo mais complicado, o valor de aquisição é mais complicado. Então, as concessionárias que administram essas regiões, normalmente isso acaba não trazendo tanta vantagem para essas empresas. Então essas obras elas vão ficando, né, elas vão ficando para depois, e aí acaba que esse sistema ele permanece isolado. Até hoje a gente ainda tem uma parcela aí do sistema isolado. É bem verdade que essa parcela ela é muito inferior ao que está no sistema interligado hoje, né? Nossa carga hoje, basicamente, que está no sistema isolado, ela representa menos de 1% da carga total. Então, assim, é uma representatividade que ela acaba sendo ínfima, mas que é uma situação que ainda existe aqui no nosso país, né? Vide o caso do Amapá que aconteceu em 2020, né? O Amapá que está bem aqui, ó, aqui em verde, aqui em cima, ele também ele está incluído ali no sistema isolado. Aqui no Amapá, né, existe uma subestação, que é a subestação Macapá. É uma subestação que ela tem até um ponto de conexão da rede básica. Só que lá em 2020 aconteceu um problema nessa subestação, onde você teve a perda de transformadores, e aí perdeu-se essa subestação. E aí, no momento que essa subestação saiu de funcionamento, no momento que ela foi desligada, praticamente o estado inteiro foi desligado junto, né? Porque a geração local naquele momento não tinha condição de suprir todo o estado, né? A maior parte do suprimento vinha dessa conexão com a rede básica. No momento que se perdeu, o Estado ficou vulnerável e as cargas não puderam ser atendidas, o Estado ficou praticamente todo desligado, né? Mais de 80%, acredito, aqui que ficou desligado. Então, isso acaba sendo um problema dos sistemas isolados, né? Porque no sistema isolado, a geração que está aqui, ó, no Amapá, ela é consumida aqui, ou até aqui próximo, né? Aqui no Pará, alguma região próxima aqui, ó. Mas geralmente o que é gerado ali dentro do sistema isolado, isso acaba ficando dentro do próprio sistema isolado, é consumido lá dentro mesmo, tá? Então, quando eu tenho uma situação aqui que aquela geração ela não dá conta da carga naquele momento, eu não tenho de onde buscar energia porque eu não tenho conexão com o sistema interligado. Então, isso acaba sendo um problemão aí, mas que pelo menos é uma carga que ela acaba sendo bem inferior. Com o passar dos anos, né, o Ministério de Minas e Energia ele acaba exigindo que as concessionárias elas vão tratando isso aí, vão interligando esses sistemas, né? Até porque geralmente a geração aí é uma geração térmica que acaba sendo muito mais cara. Isso acaba na cadeia aí custando muito mais alto para todo mundo. Então as concessionárias aos poucos elas vão assumindo isso aí, vão fazendo as obras necessárias para a interligação. Nesse cenário de geração de energia atual, o Brasil tem algumas principais fontes, né, que é a energia eólica, a energia hídrica, a energia fotovoltaica e a energia térmica. Tá? Então, a matriz brasileira, na verdade, ela é bem diversificada, mas as principais são essas aí que eu citei. Então, eu trouxe aqui um comparativo entre a matriz de energia elétrica do Brasil lá em 2013, tá? E a matriz atual. Vamos dar uma olhada aqui como era lá em 2013. Então, ó, 2013, 70%, né, um pouco mais de 70% da energia, a fonte de energia era a hidráulica, né, vinda de hidrelétricas. Você tinha 7,6% biomassa, 1,1%, anota esse número aí, 1,1% eólica, gás natural 11,3%, derivados de petróleo 4,4%, nuclear 2,4% e aqui os derivados do carvão e derivados 2,6%. Percebam que a eólica ela está aqui com 1,1%.
E a solar fotovoltaica ela não aparece nesse gráfico, ou seja, lá em 2013, a representatividade da energia fotovoltaica na matriz de energia elétrica brasileira, ela era irrisória, tá? Ela era desprezível, então ela nem aparecia no gráfico. A eólica tinha 1,1%. Como é que está esse cenário atual? Hoje, nós temos uma situação onde a eólica atinge aí 11,9%. Então, em termos percentuais, teve um crescimento aí de mais de 10 vezes, né, o valor percentual aqui, ó, sai de 1,1% e está quase em 12%, 11,9%. Já a solar, que nem aparecia aqui, ela está também em 11,9%. Então, tive um crescimento enorme dessas duas fontes, principalmente aí, ó, da eólica e da solar. A térmica, ela já era, de certa forma, um pouco elevada, ó, 23,1%, é que você tem, está destrinchando, né? Isso aqui você está destrinchando as fontes, mas eu queria chamar a atenção aqui para essas duas fontes, principalmente, a eólica e a solar, que estão aqui no patamar de quase 12%, ó, e reduziram a representatividade da energia hidráulica a 52,9%. Não é que eu fechei usinas hidrelétricas aqui, não, né? Não é que o Brasil ele deixou de usar hidrelétricas aqui. É que a eólica e a solar cresceram tanto que percentualmente a hidráulica ficou menor, tá? Então tive um crescimento enorme aqui, tanto na energia eólica quanto na energia solar. E com isso, né, com esse crescimento, nós tivemos também o crescimento da microgeração, né, o crescimento aí dos projetos também associados. Afinal de contas, nós vimos que toda geração ela vai ter ali basicamente uma usina elevadora, né? Uma subestação elevadora na frente, né? Para poder jogar aquela tensão ali, aquela energia a um nível de poder transmitir aquela energia. Então, toda usina, basicamente, né? Na microgeração isso não vai acontecer, mas falando de usinas aí um pouco mais potentes, né? Com uma potência um pouco maior, na mini para frente aí, na eólica também, toda usina você vai ter uma subestação. Então, se está nascendo um parque, se está nascendo, se tem uma mini geração ali, você vai ter uma subestação associada. Então, isso também acaba sendo uma grande oportunidade para quem trabalha com projetos de subestações. O crescimento da matriz de energia elétrica, né, o crescimento das renováveis principalmente, vai levar o crescimento também do número de projetos, consequentemente, o número de projetos de subestações. E aí, quem estiver preparado, para conseguir esses projetos, quem já tiver o conhecimento necessário, vai poder desenvolver, vai poder surfar nessa onda e desenvolver aí projetos de subestações de usinas eólicas, de usinas solares e qualquer outras subestações, por que não? Afinal de contas, se a geração está aumentando, a carga também não para de aumentar, novos consumidores também crescem todo ano, consumidores de alta tensão, novas subestações também são construídas, beleza? Então, ficar atento aí, ó, crescimento da energia no Brasil. Que é o que eu acabei de mencionar, né, da subestação elevadora. Eu trouxe mais uma imagem aqui para a gente entender. Né, lá na geração, normalmente quando eu tenho ali uma usina, estou falando mais de uma usina aí num grande porte, eu tenho uma usina que gera em média tensão. Então, quando você for numa hidrelétrica, muito provavelmente você vai ter geradores ali na faixa dos 13,8, dos 15 kV, algo em torno disso, na média tensão. Só que para você transmitir a energia lá de Paulo Afonso até o Recife, o lado de Paulo Afonso até, enfim, aonde que qualquer subestação, né, que estiver conectada, né, por quilômetros e quilômetros, eu preciso elevar a tensão para transmitir aquela energia. Então vamos ver por que que isso acontece aqui, tá? Mas aí eu trouxe a cara da subestação elevadora aqui, ó. Você tem aí, ó, grandes estruturas, né, barramentos, aí, ó, cadeia de isoladores bem extensa, que aqui a gente tem um nível de tensão bem alto, tá? Você vai encontrar aí muitas vezes essas usinas, né, de grande potência, ali na tensão 230 e até de 500 kV também. Então, na linha de transmissão, né, quando a subestação sair do barramento da subestação e injetar na linha de transmissão, eu vou ter aí já um nível elevado de tensão. Então, quando eu falo de linha de transmissão, eu estou falando ali de 230 kV, estou falando
de 500 kV ou 230, uma tensão superior, tá? A partir de 230 kV. Linha de transmissão tem essa cara aqui, ó. A gente tá careca de ver, né? Inclusive tá bem conceitual, né? O pessoal tá tirando bastante foto aí das linhas de transmissão, até em filmes, em desenhos, você sempre vê uma linha de transmissão. Começa a reparar aí que você vai ver. Mas é o seguinte, por que é que a gente eleva essa tensão na transmissão, né? Por que é que eu preciso colocar isso lá em 230 para poder fazer a transmissão e eu não faço a transmissão no 13.8 kV, né? Que a usina já gerou. Por uma questão simples, tá? A perda na linha, ela é dada basicamente, tá? A perda por efeito Joule, qualquer condutor, na verdade, ela é RI ao quadrado, tá? Então a minha perda por efeito Joule, ela é R, que é a resistência do condutor, a resistência da linha, vezes a corrente ao quadrado. Então, quanto maior for a resistência, eu vou ter perdas maiores. Quanto maior for a corrente, eu vou ter também perdas maiores. E perceba que RI ao quadrado, né? RI ao quadrado, eu estou falando ali do quadrado da corrente. Então, quanto maior for a minha corrente, essa corrente ela acaba aumentando ali exponencialmente porque o termo está ao quadrado, tá? Então, a ideia de elevar a tensão é justamente reduzir essa corrente para eu conseguir também reduzir as perdas. Afinal de contas, a gente lembra lá, ó, lá atrás, circuitos elétricos, a potência do circuito ela é igual a tensão vezes a corrente. Então, eu posso dizer que uma potência, por exemplo, 10 watts, ela é o 10 VA, pode ser 2 volts vezes 5 amperes. Então, ó, 2 volts, 5 amperes. Mas ela pode também ser 5 volts, 2 amperes. Ó. Veja que eu já reduzi aqui a corrente. E ela pode também ser 10 volts, 1 ampere. Então veja que eu peguei uma corrente 5 amperes, mantive a potência e só adequei a corrente aqui, ó, ajustando o nível de tensão. Então eu subi a tensão e reduzi a corrente. Isso para que, no final das contas, eu consiga ter uma redução de perdas e uma transmissão mais eficiente. Então, eu consiga ter uma linha de transmissão que eu gere uma energia aqui de 10 MVA, por exemplo, e quando chegar lá na ponta eu não tenha tanta perda para chegar a 5 MVA. Né? Eu consigo ter uma transmissão aos 10 MVA, é claro que vai ter uma perda, isso é inerente ao circuito, mas a perda ela precisa ser o menor possível, né? Ela precisa ter um custo aí o mínimo possível, né? Já que ela é inerente ao sistema, né? Não tem como eliminar, né? Não tem como eu ter uma transmissão ideal, mas eu posso minimizar isso e a gente minimiza isso, né? Em termos de perda, queda de tensão, né? Qualidade de energia também, isso é importante na transmissão. Então, em termos disso aqui, a gente faz a elevação de tensão para transmitir uma energia com menos perdas, menos queda de tensão e mais qualidade. Então, após a transmissão, né, lá no final a gente viu que as linhas de transmissão elas se conectam novamente em subestações abaixadoras. Essas subestações elas já estão próximas aos centros urbanos, né? Então, a energia que veio lá do Paulo Afonso, ela já chegou ali no Recife, na região metropolitana, pelas linhas de transmissão. Quando ela chega lá, ela vai encontrar uma nova subestação, distribuição, né? Uma subestação abaixadora que vai pegar aquela tensão 230 e ela vai rebaixar ali ao nível de tensão 138, 69 ou até uma tensão mais baixa, até já na distribuição, até em 13.8 kV, dependendo aí de como seja a subestação. Então, as linhas que saem a partir dessas subestações, né, que é há muito tempo, durante muito tempo, na verdade, ficou conhecido como linhas de subtransmissão, ainda hoje são chamadas de subtransmissão, mas elas também são conhecidas como linhas de distribuição. Então, pelo menos aqui no canal, né, sempre que a gente falar linha de transmissão, a gente vai estar falando de linhas de transmissão ali 230 kV ou uma tensão superior. Tá? Então é a partir de 230 kV. Quando a gente fala linha de distribuição, eu estou falando de 69 até 138 kV. É importante a gente trazer isso aqui, porque a gente traz muito conteúdo, né, falando de subestação, fala também de linha, né, não tem como excluir uma coisa da outra. Então, a gente fala de subestação, fala de linha, e aí eu sempre falo linha de transmissão.
E a gente traz alguns conceitos de linha de transmissão. Linha de transmissão a partir de 230 kV. Linha de distribuição ou eventualmente subtransmissão, mas aqui a gente vai falar linha de distribuição 69, 138 kV. E eu vou ter também rede de distribuição, né? Porque depois da linha de distribuição, ó, tem um novo rebaixamento de tensão. Eu vou ter a rede de distribuição primária, que são esses condutores aqui, ó, rede de distribuição, tá? Onde eu vou ter os condutores primários, ó, as cadeias de isoladores, né, as cruzetas, e aqui você vai ter todo aquele tipo de estrutura, N1, N4, NH, não sei o que, todo esse tipo de estrutura aí, mas aí já é mais a parte do projeto da rede de distribuição, né? Nosso escopo aqui no canal, né, pelo menos o que a gente fala aqui é projeto de subestação, que é o que a gente viu até ao longo desse vídeo, né, até onde conseguir esses projetos e oportunidades, né? Oportunidade lá na subestação elevadora, oportunidade com o crescimento da matriz, projetos de subestações de usinas eólicas, usinas fotovoltaicas na mini geração, tá? Lá na rede básica, ó, sempre relembrar também, importante que as subestações da rede básica precisam atender aos procedimentos de rede, então isso aí acaba sendo muito importante. Já na rede de distribuição, ó, a gente tem ali a tensão 13,8 kV, 380, 220 volts na secundária, né? Isso é o que atende normalmente as nossas residências. É claro que em algumas regiões, tá, pessoal? Deixando bem claro, a gente vai encontrar também 220 trifásico, né? 127 e eventualmente também encontraremos até outros níveis de tensão. Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários qual é o nível de tensão aí na sua cidade. Se é 380 trifásico 220, ou se é 220 127, ou se é algum outro nível de tensão. A gente sabe que o Brasil ele tem uma salada, né, no que diz respeito ao sistema elétrico, né, embora hoje a gente até tenha uma boa padronização, mas essa herança do passado, né, e essa quase que impossibilidade de homogeneizar tudo, isso acaba impossibilitando de que tudo seja padronizado e, claro, a gente vai encontrar aí níveis de tensão diferentes, equipamentos e situações bem diferentes do comum. Então deixa aqui embaixo, ó, qual o nível de tensão aí na sua cidade. Então, após a distribuição, ó, falando um pouco do consumo, eu queria trazer aqui essa subestação aérea 13,8 kV, que na verdade ela pode ter até um nível de tensão aí diferente disso, tá? Na média tensão, eu coloquei aqui 13,8 kV porque é o nosso padrão aqui. Mas é o seguinte, esse tipo de subestação que a gente encontra na rede de distribuição, mas principalmente em consumidores com potência aí até 300 kVA, né? Normalmente, tá? Normalmente até 300 kVA. Pode ter algumas variações também, mas normalmente até 300 kVA, os projetos de subestações são desse tipo aqui, aéreo, né, onde você vai ter ali, ó, chave fusível na proteção primária, transformador, conjunto de para-raios, né? E aí o circuito secundário descendo. Você pode ter também isso aqui, ó, no modelo plataforma, né, onde você tem os dois postes, você tem aqui vigas que suportam o transformador, tá? Isso aqui é adotado em algumas concessionárias, tá? A maioria adota isso aqui, outras utilizam esse modelo aqui, outras usam as duas, tá? Mas o que é importante aqui, ó? É que projetos de subestações de pequeno porte, média tensão, até 300 kVA, normalmente ela tem essa configuração aqui. E acaba sendo um projeto bem mais simplificado do que uma subestação de alta tensão. Porque lá na subestação de alta tensão, a gente vai ter ali toda a parte de diagrama unifilar, vai ter o arranjo físico, vai ter as disposições de concreto, vai ter a malha de aterramento, o dimensionamento do barramento, a parte de proteção, o relé, né, o painel de proteção, o serviço auxiliar. Então, quando eu estou falando de uma subestação de alta, uma subestação plena, né, uma subestação ali que vai ter todos esses requisitos, é uma subestação completa. Quando eu estou ali tratando até 300 kVA, eu vou fazer uma subestação muito mais simplificada com essa cara aqui, onde a minha proteção eu não preciso de relé. Eu posso até colocar, mas nesse tipo de subestação aqui, a chave fusível primária é suficiente para a proteção do 13,8. Do lado de baixo, a gente coloca um disjuntor. Aqui embaixo vai ter um painel que na imagem não está mostrando, mas são configurações diferentes, tá? Então, isso é até importante para você que está aí querendo entrar nessa área,
que você entenda que existem diversas oportunidades, que existem diversas possibilidades em qualquer nível de tensão. Então, no 13.8 kV, você tem oportunidade de fazer projetos de subestações como essas aqui, subestações bem simplificadas. Ainda no 13.8 kV, você tem a possibilidade de fazer subestações abrigadas, né, que aí geralmente está ali acima de 300 kVA, né, que é um conceito um pouco mais elaborado, um pouco mais completo do que esse aqui, onde você vai ter ali os vãos, você vai ter o circuito de proteção, você vai ter o painel, você vai ter o relé, você vai ter o serviço auxiliar também, a malha de aterramento, e você vai ter projetos de subestações de alta aí 69 e 138, 230 kV, que tem muito mais a cara desses projetos que a gente mostra aqui no canal, né? Falando do diagrama de filado, do arranjo físico, da malha, da proteção, o serviço auxiliar, o SPDA, enfim, tudo aquilo que a gente costuma trabalhar aqui, beleza? Então, é importante conhecer o sistema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido as etapas do sistema, onde é que estão as subestações, né? Por que é que elas estão ali, né? Porque a gente precisa elevar a tensão, o que é que a gente precisa reduzir, né? Onde é que tem oportunidade de projetos ali perto da usina, na mini geração, nas usinas eólicas, nas usinas fotovoltaicas, nas subestações da rede básica, nas subestações de consumidor. Então veja que são muitas oportunidades, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ó. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu fiz sobre subestações com esse nível de tensão aqui, ó. É um vídeo que ele é bem interessante, né? Para quem está bem iniciando nessa área e quer entender um pouco mais sobre esse tipo de subestação, pode dar uma olhada nesse vídeo. Aqui no canal também você vai encontrar diversos vídeos falando de subestações de alta tensão. Então a gente mostra diagrama de filar, a gente mostra arranjo físico, a gente mostra malha de aterramento, tudo isso para subestações a partir de 69 kV, na alta tensão mesmo, tá? 69, 230, beleza? Se inscreve no canal, dá uma olhada nos vídeos que você com certeza vai aprender muita coisa ainda aqui. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo você no próximo vídeo.